A verdade é que chega. Deu. Eu cansei de simplesmente ter medo. Eu passei a vida toda até aqui tendo medo de simplesmente viver pelos meus sonhos e viver por as coisas pelas quais eu acredito. E tá botando a minha cara na internet agora é simplesmente um ato, uma atitude e uma força interior de ter esgotado todas as possibilidades e desistido de plano B, C, D, E, F, G e decidido confiar na única coisa que eu tenho, que realmente é confiante, que é a voz de Deus. A verdade é que eu cansei de tentar seguir toda a lógica do mundo. Bom, muito prazer, eu sou a Gabi e eu tenho 21 anos. 20 anos de vida que, se eu colocar na tabelinha de 100 anos, eu vou dizer frustração. E é engraçado isso, porque uma das frases que eu mais tenho ouvido na internet nos últimos meses é justamente essa: todo sucesso que você vê é um acúmulo de fracasso. E a verdade é que, se o sucesso for realmente um acúmulo de frustrações, eu tô muito bem. Passei a adolescência toda frustrada, brava, chateada, angustiada, porque eu não tava vivendo as coisas que eu idealizava ou sonhava com Jesus de alguma maneira. Mas a verdade é que, no fundo, eu sempre tive medo. Eu sempre tive medo de confiar de que a vida podia dar certo. Só que ao invés disso ter um efeito contrário, de criar um impulso de vamos viver, não, criou um efeito totalmente reverso e me fez ter medo de viver. A minha vida ela só começou a mudar de verdade o dia que eu surtei. Tive um burnoutzinho lá e eu queria acabar com tudo. Pra mim não fazia mais sentido viver. E realmente não faz sentido viver a vida de acordo com o que eu vivia lá atrás. A verdade é que a gente tem medo de confiar na esperança. E eu falo a gente porque quando eu olho pra mim e percebo e entendo todos os pensamentos errados que eu me permiti acreditar, eu vejo tantas e tantas pessoas que continuam vivendo da mesma maneira. A verdade é que nós vivemos num mundo caótico, cheio de erros e problemas, e a gente tem dificuldade, e realmente é muito difícil, de confiar na esperança. Eu só consegui confiar na esperança quando eu perdi totalmente o foco, o sentido e a vontade de viver. Acontece que na adolescência a gente se acomoda. Não sei você, nem quantos anos você tem, mas se você for adolescente, se prepara, tá legal? Porque você gosta de ficar acomodado. A realidade é que a gente é tão desmotivado a ser criativo, a tentar, a arriscar. A gente é tão desmotivado a viver tudo quanto a gente descobre, conhece e aprende sobre esperança, expectativa, transformação do mundo, que a gente, em um determinado momento, a gente fica com medo. A gente fica com medo de chegar para as pessoas e perguntar sobre as experiências de vida delas. A gente fica com medo de chegar para a pessoa e falar assim: olha, eu fracassei muito naquela minha tentativa, eu errei muito nos meus sonhos e eu tô, totalmente perdida já. A gente tem medo de incomodar as pessoas fazendo simples perguntas assim. E a verdade é que quando eu fui humilde, paciente e decidi ouvir a história das pessoas, eu aprendi tanta coisa na vida que, com 21 anos, eu me sinto muito bem de ter errado em algumas coisas. É absurdo falar isso, não tô dizendo que eu tenho orgulho dos meus erros, pelo contrário, eu tenho muita vergonha, eu não gosto nem de assumir elas. Mas quando eu parei pra ouvir algumas pessoas que têm anos de vida, experiências incríveis de vida, eu percebi o quanto elas lidaram com coisas muito difíceis que eu, olhando de fora a situação que elas passaram, que elas superaram, eu jamais teria emocional suficiente pra aguentar. E admirar essas pessoas fortes, essas pessoas que, pra mim, verdadeiramente vivem o sucesso e que não são pessoas de destaque, tá legal? Mas elas me inspiraram tanto que foi quando eu questionei as mentiras da minha cabeça dizendo: ai, a sua vida não tem valor, ai, você é um erro, ai, você é uma frustração ambulante. Que eu falei: cara, não é possível eu acreditar nisso. Essas pessoas passaram por coisas tão piores do que eu, elas lidaram com dores tão maiores do que as minhas e elas ainda têm esperança.
Da onde que eu, que não lidei com metade do que elas lidaram, posso desacreditar da esperança? Enfim, são milhares de questionamentos. Mas esse é o ponto que tem me frustrado de verdade. Acho que eu cheguei literalmente na frustração. Que é aquela frustração não de não alcançar objetivos, não de não ser um sucesso, não de viver os meus sonhos, ou realizar coisas, ou mostrar para as pessoas o quão inteligente eu sou, ou quão, meu Deus, eu sou uma realizadora de coisas, eu sou uma conquistadora. Não, eu tô frustrada porque eu tô cansada de ver o mundo indo para um lugar que eu sei que pode ser mais excelente. Eu tô cansada, sabe? De ter medo de fazer acontecer de verdade. Eu tô cansada de não criar nas pessoas aquilo que me motiva a continuar viva. Eu tô cansada de olhar pro meu redor e ver tantas ideias mirabolantes que podem ser possíveis de realizar e transformar a realidade de muitas pessoas simplesmente morrendo dentro de mim porque eu tô com medo. Porque eu tô com medo de ser uma jovem e errar. Porque eu tô com medo de criar um projeto que vai falhar. Porque eu tô com medo de exercer tudo aquilo que eu tenho aprendido. Ou simplesmente de pegar toda a bagagem de conhecimento que muitas pessoas depositaram em mim e falar, se aquela pessoa aprendeu com aquele erro que não é legal, eu vou fazer diferente e vou fazer dar certo. A verdade é que eu tô cansada de ter medo de confiar em mim mesma, de acreditar em mim mesma, e de promover isso pros meus amigos que têm a minha idade, querendo ou não, e ir atrás de pessoas que estão lá na frente, pessoas que estão conquistando coisas, até mesmo empresas que têm, falado e feito acontecer de tantas maneiras, e cobrado eles e falar, ei, eu também sou um jovem de sucesso, ei, eu também posso, da onde eu estou, promover as verdades que você busca promover no mundo. Bom, em resumo sobre a minha vida, eu sou professora de educação infantil na Prefeitura de Curitiba. E é muito doido que existem tantas possibilidades da gente transformar o mundo, existem tantas ideias e motivações que a gente pode fazer acontecer, a gente pode ter apoio, mas a gente passa tanto tempo, e eu falo isso porque quanto mais eu venho convivendo com algumas pessoas, com anos de experiência e vida e tudo mais, eu percebo que elas às vezes se cegam por medo de fazer as coisas acontecerem. E a minha pergunta que fica sempre é essa: por que a gente não olha pro medo como nosso aliado, ao invés de ficar tratando ele como nosso inimigo? Porque eu descobri que o medo, ele não é tão ruim assim. O medo, ele é só uma válvula de perspectiva. Ele nos mostra possibilidades de crescimento, possibilidades de amadurecimento, que quando a gente é imaturo, a gente não entende. Eu tinha medo de botar minha cara na internet antigamente, e não era à toa. Hoje eu entendo esse medo, eu respeito ele. Mas eu sentia tanto o medo, eu focava tanto no medo, que ao invés de olhar pro medo e refletir, não, pera, por que eu tô com medo disso? Eu tô com medo de me expor porque eu não quero expor a minha vida pras pessoas. Eu tô com medo de me expor porque eu acredito que eu preciso melhorar um pouco na minha perspectiva pessoal e não sei o que lá. Esse realmente era o meu medo. Mas eu não olhava por essa perspectiva de que, olha, eu tô sentindo medo disso, mas isso existe uma solução. Eu só olhava pro medo e me bloqueava. Falava, não, eu tenho medo disso porque vai dar errado. Não, eu tenho medo disso porque não é pra fazer acontecer. Só que a verdade é que se a gente só olha pro medo e não olha pra perspectiva contrária, a gente nunca vai propor mudança no mundo. A gente nunca vai transformar nossa realidade, realizar os nossos sonhos ou simplesmente viver. Porque a gente tá passando mais tempo entendendo o medo de uma ótica errada do que olhando pro medo como um motivador, uma perspectiva de, espera, realmente faz um pouco de sentido e eu posso olhar pra uma outra perspectiva. Óbvio, são alguns meses e anos de terapia pra conseguir compreender isso, mas ainda assim é muito frustrante ver que as pessoas, elas se paralisam simplesmente por causa do medo. Acho que a nossa sociedade, eu falo nossa sociedade, eu falo justamente do Brasil, de tudo que eu conheço de história e principalmente de educação, como foi construído, tudo foi construído na base do medo. As pessoas, elas aprenderam a ter medo e não aprenderam a lutar na perspectiva contrária ao medo, ou usar o medo como um apoiador, um motivador. Óbvio, eu posso estar totalmente errada, mas isso é um desabafo, tá legal? Porque, novamente, eu cansei de sentir medo. Eu cansei de
deixar que as pessoas pensem o que elas querem sobre mim, quando na verdade elas nem fazem questão de me conhecer. E é engraçado isso, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta. A pessoa que você tá vendo aqui é a pessoa que você vai ver em qualquer lugar. Eu sou assim, mirabolante, maluca, estranha, errada, caótica e tantas outras coisas que muita gente pode falar. Mas a verdade é que as pessoas, elas têm tanto medo de lidar com o que é estranho, de lidar com o que é o diferente, do que é o irracional, porque é assim que eu me identifico, que eu parei a minha vida. Eu simplesmente decidi deixar os outros pensarem o que eles queriam de mim, não na perspectiva de que, beleza, pensa o que você quer, não tô lhe importando. Mas eu me importava tanto com o que elas pensavam, que eu começava a tirar aquilo pra mim. Ah, porque a Gabi é uma menina perdida, então, beleza, se eu sou perdida, ah tá, eu sou perdida, verdade, eu sou perdida. Só que na verdade eu nunca fui perdida. Mesmo que eu tenha chorado, me frustrado e, meu Deus, só Deus sabe os surtos que eu já tive, alguns amigos também, meus pais nem se falem. Mas a verdade é que eu nunca fui perdida. A verdade é que eu sempre soube que, querendo ou não, eu ia acabar aqui. Eu só simplesmente tentei achar outra rota, tentei achar outro rumo e eu não consegui. Porque eu tinha o quê? Medo. E essa é a minha maior frustração, é disso que eu tô cansada. Eu tô cansada de olhar pra frustração e ver o sucesso de acúmulo de frustração e ficar, ok, como que as minhas frustrações têm sucesso? Não faz sentido na minha cabeça. Não que eu diga que as pessoas estejam mentindo. Eu vi o sucesso de muitas pessoas que lidaram com frustrações. E eu admiro muito a caminhada de muitas pessoas mesmo. Eu sou uma pessoa que ama admirar pessoas. Mas é que quando eu pego isso de exemplo pra minha vida, ou de inspiração, eu olho pras minhas frustrações e falo, não, Jesus, não é possível você ver alguma vida ou sentido bondoso e amável pra isso. Não entra na minha cabeça. Mas quando eu perguntei pra Jesus e falei, olha, o que tá acontecendo? Eu preciso de ajuda. Ele falou, você simplesmente tá confiando na voz de outras pessoas e não na minha. Eu não te dei um caminho, eu não te dei uma direção. Eu falei, deu. Ele, então por que você não seguiu? Eu falei, tenho medo disso, tenho medo daquilo, blá 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 blá. Conversei com algumas pessoas sobre isso e elas falaram pra mim, olha, a única coisa que falta é você entender que o amor, o perfeito amor de Jesus, ele lança fora todo medo. E quando eu decidi crer e mergulhar nessa verdade, tem sido absurdo o quanto eu percebi que eu me colocava num lugar de perdida porque eu tinha medo de confiar naquilo que Deus me fez. E quanto mais a gente olha pro medo, mais a gente se afasta da verdadeira vida que Jesus tem pra nós. Ou, se você não é crente, eu tenho uma perspectiva ótima pra você. Quanto mais você tem medo ou vive de acordo com o medo, você fecha os seus olhos de oportunidades, você fecha os seus olhos de possibilidades, mas principalmente, você fecha os seus olhos de mudanças plausíveis que o mundo precisa. Isso explodiu a minha cabeça. Quando eu simplesmente aceitei quem Deus dizia que eu era, eu levei um choque. Porque eu percebi, eu entendi que toda a minha dor e imaturidade de adolescência, elas tinham uma única resposta: confiar em mim mesma e acreditar no que Jesus falava. A verdade é que eu sempre fui um tanto autoritária. É um dos meus defeitozinhos maiores. Mas a verdade maior é que Deus me deu uma personalidade tão dura, tão complexa, tão absurda e tão fantástica ao mesmo tempo, que lutar contra ela, e olha que eu tentei, era literalmente dar murro em ponta de faca. Porque quando Deus ele te formou, entenda uma coisa, ele te fez perfeito. Existem sim intercorrências no caminho. Existe sim o pecado, existe todas essas questões. Mas se você, assim como eu, crê em Jesus, que ele é o único salvador do mundo, que ele morreu numa cruz, ressuscitou e vivo está, não tem o porquê você continuar olhando pro medo, pra fraqueza, pro erro, pra dor, pra dúvida. Se no fim de tudo, existe uma esperança. E essa esperança é Jesus. É engraçado, eu falei uma vez com um amigo o quanto a gente pode dar 50 mil voltas. E olha que somente com 21 anos eu já dei milhares de voltas na minha cabeça tentando achar outro caminho. E a verdade é que não existe.
Óbvio, eu nunca tentei achar outro caminho de verdade. Até porque, no fundo, eu sempre aceitei Jesus e as pessoas podem oferecer, mas a escolha minha é sempre Jesus. Não tem o que fazer. Não adianta, tá? Não adianta. É minha escolha. Todo mundo tem que respeitar ela. Mas a verdade é que a gente vai dar 1000 voltas no mundo. Ou 365. E a gente sempre vai ver Jesus no final do arco-íris. O pote de ouro do final do arco-íris, no fim, é sempre Jesus. E, cara, tenta o quanto antes não perder tempo buscando outro caminho. Porque quando você simplesmente decide acreditar, confiar e descansar, você vê a sua vida acontecendo e você se assusta. E olha que eu me assustei demais. Porque quando Jesus falava algumas coisas pra mim, eu falava, sério? Será? Não é assim. E olha que eu ainda não tenho nada na minha vida, tá legal? Não tenho mesmo. E tá tudo bem, sabe? Antes eu ficava na angústia, às vezes eu fico. Mas é tão gostoso ter uma palavra, ter Jesus, ter Ele, saber quem Ele é, viver quem Jesus é, que você não tem medo de voltar atrás pra buscar alguém, você não tem medo de entregar uma palavra pra alguém, você não tem medo de viver sonhos que nem são seus. E é muito doido isso. Porque esse eu acho que é o maior ápice de maturidade que eu consegui acessar graças ao meu bom Jesus. Porque várias e várias vezes eu briguei comigo mesma, briguei com vozes da minha cabeça, dei atenção para pessoas erradas, porque simplesmente eu queria viver os meus sonhos. Mas a realidade ela é bem diferente. Não sou rica, não sou de uma família que tem grandes coisas. Mentira, tem grandes coisas, tem uma família gigantesca. Mas assim, dinheiro não é tudo. Existem coisas que são muito mais valiosas do que isso. Hoje eu entendo. Mas eu queria viver os meus sonhos, queria fazer acontecer, queria não sei o que. E eu comecei a ser boicotada logo cedo, e graças a Deus por isso. E aí surgiu uma revolta, surgiu uma briga interna de o que tá acontecendo? Nada faz sentido, oh meu Deus, estou perdida. E Jesus sempre dizendo a mesma coisa. Esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. Só que a teimosia, ela me fez olhar tanto pro medo, que eu enlouqueci. E parei aqui. Não, eu não tô no hospício, tá tudo bem. Mas esse é o ponto. A gente pode dar a volta 50 mil vezes, mas a resposta sempre vai ser uma: Jesus. A gente pode ter medo de realizar os nossos sonhos, ter medo de confiar naquela visão de perspectiva de futuro, ou simplesmente ter medo de obedecer a palavra de Deus, de confiar no que ela diz. Mas no fim de tudo, é justamente esse medo que vai livrar você das suas crises de ansiedade, dos seus sonhos ou pesadelos, dos seus momentos depressivos, ou de suas dores banais de adolescência, como eu tive. No fim, o meu maior medo de fazer acontecer os meus sonhos, por exemplo, tem se tornado um meio de prover esperança para as pessoas e principalmente para mim mesmo. É muito paradoxo, é muito doido, mas é esse o desabafo, entende? Chega de ter medo, chega, simplesmente eu cansei, sabe? Chega de ter medo, vou errar e muito, e tá tudo bem. Tem gente que comete erros absurdos e tão vivo até hoje. Então por que eu, que só tô tentando viver, só quero aprender a viver, vou continuar tendo medo de errar? Sendo que, tendo medo de errar, eu erro muito mais do que lutando contra o medo, pegando o medo na mão e falando assim, vamos junto. Sabe, chega de ter medo. Se existe uma ideia na tua cabeça, bota ela no mundo. A gente precisa disso. O mundo, ele anseia por esperança. Se existem visões na sua mente de realizar coisas que trazem esperança para as pessoas, bota elas no papel, que é o primeiro passo. Se falta dinheiro, espera que vem. Bota a cara no mundo, vai falando.
quanto mais eu estudo, mais eu conheço certas histórias, e eu amo morar na cidade de Curitiba porque ela é a cidade dos artistas pra mim. Existem tantas histórias legais que eu conheci sobre artistas que, cara, todos eles faziam uma coisa: acreditavam naquilo que eles viam de valor, botavam em prática aquilo que movia o coração deles, que era a arte, e eles transformaram a realidade da cidade de maneiras tão inexplicáveis que só eu e muitas outras pessoas podemos desfrutar desses lugares hoje, porque essas pessoas lá atrás, mesmo sem muitas condições, decidiram acreditar num valor essencial para elas e botar essas verdades no mundo. Bom, eu sou apaixonada por arte, tipo assim, apaixonada, sempre fui. E eu tive a sorte de estudar num dos colégios mais artísticos de Curitiba. Mesmo que eu tenha odiado no processo, mas hoje eu sou tão grata por tudo que aquele lugar me ensinou, todas as pessoas que ele me fez conhecer, todos os artistas que eu pude compreender naquele ambiente, que se hoje eu me entendo como a artista que Deus me convidou para ser, é porque cada um desses me influenciou com o valor essencial que eles acreditavam. Enfim, grande beijos, é isso. Tchau, tchau.